E aí, a gente já parou para pensar em como nosso corpo é construído? Pois é, não é com tijolo e cimento, mas com pecinhas muito menores, as células. E hoje, a gente vai mergulhar em dois materiais de construção que são fundamentais. Um que funciona como um verdadeiro escudo de proteção e outro que monta toda a estrutura que nos deixa de pé. Vamos entender de vez a diferença entre os tecidos de revestimento e os de conexão. Pois é, a grande pergunta é essa mesmo. Como é que a partir de células que são minúsculas, a gente chega nessa complexidade toda da pele que nos protege ou dos ossos que nos sustentam? O segredo está todo na organização, em como essas células se juntam para formar times super especializados. E esses times especializados? Bom, é isso que a gente chama de tecidos. A definição parece simples, mas é a base de tudo. São grupos de células com missões específicas, mergulhadas numa espécie de gel, um cimento que fica entre elas, chamado de matriz extracelular. Pense neles como os verdadeiros arquitetos do nosso corpo. E vamos começar pelo nosso primeiro arquiteto, o escudo. Começando pela nossa linha de frente, o nosso escudo protetor. Esse é o papel do tecido epitelial. Imagina ele como a grande muralha de um castelo, sabe? Sempre ali, firme, para proteger tudo que está do lado de dentro. E a grande sacada dessa muralha é a união. As células do tecido epitelial são super juntinhas, quase coladas umas nas outras, com quase nada daquele cimento entre elas. Essa compactação toda cria uma barreira que é quase impenetrável. E essa é a nossa primeiríssima linha de defesa contra o mundo lá fora. Agora, o mais legal, e a gente consegue ver bem aqui nessa ilustração, é que nem todo escudo é feito do mesmo jeito. O formato das células e o número de camadas mudam dependendo da função. Por exemplo, para proteger a pele, a gente tem um monte de camada empilhada, o que é chamado de epitélio estratificado. Já em lugares que precisam de troca rápida de substâncias, como lá nos pulmões, a camada é única e bem fininha. É um design perfeito, né? A forma sempre se adapta à função. Então, o que a gente precisa aguardar é que esse tecido de revestimento é um verdadeiro faz-tudo. Ele é a nossa pele, claro, mas também reveste nossos órgãos e cavidades por dentro. E não para por aí, não. Ele também se especializa e se dobra para formar as glândulas, que são as nossas pequenas fábricas de suor, de saliva e de um monte de outras substâncias essenciais. Beleza, o escudo a gente já entendeu, mas e a estrutura que ele tanto protege? Bom, agora é hora de conhecer o segundo pilar da nossa construção, o tecido que literalmente conecta tudo, o tecido conjuntivo. Aqui, a história é completamente diferente. Em vez daquelas células todas coladinhas, aqui elas são mais espalhadas, como se estivessem flutuando num espaço bem maior. E o que preenche esse espaço todo? Aquela matriz extracelular, que aqui é superabundante e rica. É essa matriz que dá ao tecido conjuntivo o poder de conectar, preencher e dar sustentação. E se lá no tecido epitelial a palavra era barreira, aqui a palavra-chave sem dúvida nenhuma é diversidade. Se prepara, porque o tecido conjuntivo aparece nas mais variadas formas e funções que a gente possa imaginar. E essa diversidade toda já começa com uma coisa que, olha, talvez seja uma surpresa para muita gente. Como a gente vê aqui, até o nosso sangue é um tipo de tecido conjuntivo. As células do sangue flutuam numa matriz líquida, o plasma, e a função dele é conectar o corpo inteiro, levando nutrientes, oxigênio e células de defesa para todo lado. É a nossa conexão fluida. Saindo da fluidez do sangue, a gente vai para o armazenamento. O tecido adiposo, que é a nossa gordura corporal, também é tecido conjuntivo. Ele funciona como uma baita reserva de energia, um isolante térmico para a gente não passar frio e até como um amortecedor contra pancadas. E para fechar essa pequena amostra da diversidade, a gente tem a cartilagem. Como a matriz que é firme, mas ao mesmo tempo flexível, ela dá forma e suporte para estruturas como o nosso nariz, as orelhas e as nossas articulações. Percebe? Do líquido ao flexível, tudo isso é tecido conjuntivo. Então, que tal a gente colocar esses dois gigantes lado a lado para entender de vez as diferenças principais entre eles? Chegou a hora do nosso confronto final, escudo contra estrutura. Olhando para essa tabela, fica tudo mais claro, né? No tecido epitelial, o nosso escudo, as células são todas juntinhas, formando aquela barreira. Já no conjuntivo, a estrutura, elas são mais espalhadas. A grande estrela do tecido conjuntivo é a matriz extracelular, que é superabundante, enquanto no epitelial ela quase não existe. E aqui tem um detalhe que é, olha, crucial, a vascularização. O escudo epitelial não tem vasos sanguíneos, por isso ele depende totalmente do tecido conjuntivo, que fica logo embaixo dele e é cheio de vasos para poder se nutrir. As funções resumem tudo, um reveste e protege, enquanto o outro conecta e sustenta.
Essa frase aqui resume com perfeição a nossa análise. É a essência da divisão de trabalho entre esses dois tecidos. Um constrói os muros do castelo e o outro constrói toda a fundação e a rede de suporte por dentro. No final das contas, apesar de serem tão diferentes, esses dois tecidos não vivem sozinhos, de jeito nenhum. Eles estão intimamente conectados, trabalhando juntos o tempo todo. E a grande lição de hoje é essa. O escudo do tecido de revestimento nos protege do mundo lá fora, enquanto a estrutura do tecido de conexão nos une e nos sustenta por dentro. Um simplesmente não funciona sem o outro. Essa parceria perfeita que forma a base sobre a qual o nosso corpo inteiro é construído. E então, ficou mais clara a diferença entre o escudo e a estrutura do nosso corpo? Se essa exploração pela arquitetura humana foi útil, não se esqueça de seguir o nosso canal e de curtir este material. E claro, comente aqui embaixo qual outro tipo de tecido você gostaria que a gente desvendasse por aqui. A gente se vê na próxima.